Boa noite a todos. É com profunda alegria que mais uma vez estamos aqui nessa tribuna para fazermos a nossa comunicação a respeito do Evangelho do Cristo. O Espírito da Verdade, ao se pronunciar frente à decodificação, ressaltava duas atitudes de extrema importância para nós. E ele enfatizava: irmãos, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. E instruí-vos. Amar e instruir-se. Dois componentes importantíssimos nesta caminhada. E a instrução, ela se caracteriza como aquele caminho orientado para se chegar ao objetivo almejado. Hoje nós vamos tratar da aliança entre a ciência e a religião. No primeiro momento em que eu tive o contato com a doutrina espírita, ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, na contracapa, lancei os olhos e li a seguinte propositura: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa expressão me instigou, porque naquele contexto em que eu estava lendo, começando a ler, eu me questionava o que era a fé. E como a religião poderia unir-se à ciência. E a partir de então, através das leituras que nos foram ofertadas, percebemos que o coração começou a raciocinar e a mente começou a sentir. Porque a doutrina espírita veio como um refrigério em várias inquietações de uma garota de 19 anos que se sentia completamente perdida no mundo, esperando o mundo parar para descer. E a partir de então, abre-se as portas e um convite para a instrução. Porque até então, quando nós tratamos de religião, nós pensamos sempre na questão da crença. Precisamos crer. E isso se caracteriza como um dogma. E o que chamamos de dogma se caracteriza como uma circunstância de uma verdade que é incontestável, que é muito comum nas religiões. A partir de então, dentro desse contexto da fé e dentro desse contexto da crença, a doutrina espírita nos chegou com outro convite. Não basta crer, é necessário conhecer. E a partir do processo do conhecimento, que o conhecimento se caracteriza como a observação, a percepção através do olhar, da audição, do olfato, e a partir daí todo um processo daquela informação para que se constitua numa verossimilhança ou numa adequação a uma verdade naquilo que necessitamos. O conhecimento, ele pressupõe um caminho. O conhecimento pressupõe bases. O conhecimento pressupõe alicerce. E a doutrina espírita
nos chega nos convidando para alimentar a nossa fé através da razão. Como isso poderia ser possível? De que forma? E onde está essa fé? E os próprios Espíritos dizem, a fé não se prescreve. Não existe uma receita para a fé. Porque a fé é uma construção. A partir daí, nós percebemos que, dentro do processo do conhecimento, nós precisaríamos lidar com um outro campo do conhecimento para justificar as questões da religião. E, a partir de então, através de um fenômeno, buscou-se, assim, o fortalecimento da fé. E, a partir dessa circunstância, a partir desse fenômeno, é que as janelas se abriram para uma nova percepção. Através de um posicionamento filosófico. O que é isso? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? É que houve a busca da compreensão para alimentar a razão dentro de uma necessidade existencial. Nós estamos em plena comemoração de 160 anos do livro A Gênese. 150, perdão. Obrigada. E, a partir de então, nós percebemos que a doutrina espírita ela tem como base 3 pilares. A questão filosófica, dentro do processo de que nós somos criaturas inquietas por natureza, nós somos sedentos pelo saber, nós somos sedentos pelo conhecimento. E esse conhecimento é uma construção. Então, o Livro dos Espíritos, ele é todo construído através do questionamento para os espíritos, como uma necessidade de reflexão, uma necessidade de uma resposta para um novo fenômeno que estava se apresentando. Em seguida, nós temos o Evangelho como uma base religiosa, dentro dessa ligação, desse religare com o Evangelho do Cristo, porque a doutrina espírita é toda calcada no Cristo, na caridade, e, evidentemente, não se pode falar de Cristo e caridade sem falar no amor. E, a partir de então, a Gênese nos oferece uma nova visão para compreendermos a doutrina espírita. É a visão da ciência. E a ciência ela se caracteriza como um conhecimento com base em experimentações e comprovações. É assim que constitui todo o método científico. Existe um fenômeno, observa-se esse fenômeno, e, a partir daí, vai-se trilhar uma forma de compreensão através de métodos até se chegar a uma comprovação. E foi assim que aconteceu na cidade de Hydesville, quando aconteceram os primeiros fenômenos de batida, em que aqueles fenômenos foram analisados, aqueles fenômenos foram averiguados. Houve-se uma interação com aquelas batidas, captar informações sobre aquela fala daquele ser que se dizia ser um caixeiro viajante, e assim foi comprovado, através dos próprios restos mortais, que estava naquela casa, referida casa, de que aquela informação era verídica.
Porque a proposta da doutrina espírita é uma proposta com base na experimentação e na comprovação. E o grande instrumento da ciência espírita, o grande aparelho, é o médium. Aquele que tem a conexão entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Então, a Gênese, ela tem um elemento muito importante em que ressalta as bases da ciência como uma justificativa da religião. Então, no livro, ressalta-se que a ciência está chamada a constituir a Gênese segundo as leis da matéria. Porque a ciência ela vai apenas nos comprovar os fenômenos da matéria. E algo muito interessante no livro nos chama a atenção, que vai nos servir do argumento no qual nós vamos desenvolver nas nossas falas em seguida. Nessa edição, na página 70, no capítulo 7, em que se ressalta a uranografia geral, vale ressaltar que a uranografia é o estudo do planeta. E, a partir de então, nós temos aí uma concepção bem interessante, que é uma ideia em que, em 1910, através dos estudiosos da física quântica, a gente percebe que é bem desenvolvida. Mas essa ideia se caracteriza como, no tópico 10, no item As Leis e as Forças. Há um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas formas múltiplas, indefinivelmente variáveis segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidos na Terra sob o nome de gravidade, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob o nome de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, elas se apresentam sobre outros aspectos, oferecem outros caracteres desconhecidos nesse, e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se desenvolvem sobre uma escala inimaginável, da qual somos também pouco capazes de avaliar a grandeza, igual ao crustáceo no fundo do oceano, não é de abarcar a universalidade dos fenômenos terrestres. Veja só, em 1800, eu sou péssima em data, me perdoe, em 1869, Kardec, no livro A Gênese, já desenvolvia a noção da magnetosfera, que estamos impregnados dentro da nossa atmosfera. Esse fluido cósmico, que ressalta-se vários nomes de gravidade, de eletromagnetismo. Em 1910, Albert Einstein ele vai começar a trabalhar esses conceitos físicos. Nós não vamos adentrar muito dentro dessas nomenclaturas, dentro dessas significâncias, porque isso se constitui algo muito específico, e o nosso objetivo ele é um objetivo apenas de referenciar uma coisa muito importante que nós não podemos desmerecer. É que nós estamos mergulhados em ondas eletromagnéticas. E o que isso significa para nós? Isso significa uma coisa muito importante em relação à questão da fé, que nós vamos desenvolver o raciocínio
já já. Partindo desse pressuposto de que nós estamos mergulhados nessa magnetosfera, que nós estamos mergulhados nesse campo eletromagnético, Albert Einstein, ele desenvolve a teoria da relatividade, em que uma das bases da sua teoria da relatividade se caracteriza como elemento matematizável de transformação de massa em energia. Desenvolve cálculos em que ele comprova que a massa ela pode se transformar em energia. Mas veja bem, o nosso corpo, a matéria é constituída de átomos. E os átomos são constituídos de prótons, elétrons e nêutrons, que, se forem desintegrados, são energia. Então, nós somos constituídos de energia, e a doutrina espírita ressalta isso de uma forma muito contundente, quando fala que nós somos espíritos que estamos momentaneamente numa roupagem humana. A nossa essência é espiritual, mas nós estamos num corpo de carne, num corpo material. E a gente vê que o ser humano ele é constituído, segundo a literatura espírita, e comprovado, que nós somos espírito. O nosso espírito, de acordo com o nosso processo existencial, ele desenvolve um corpo energético, que Joana de Ângeles chama de bioenergético, que é o perispírito, é o envoltório energético, e o nosso corpo, ele é arquitetado e programado a partir do nosso perispírito. A constituição do nosso corpo depende do nosso perispírito. E como o nosso perispírito é constituído? É constituído através da nossa caminhada evolutiva, em que agregamos débitos ou agregamos os bônus da nossa existência. Então, o nosso corpo perispiritual é uma armadura. E ele é constituído essencialmente desse fluido eletromagnético, esse fluido que possibilita, então, todo o processo energético. A partir de então, nós temos aí um outro componente interessante que faz nos refletir. Se nós somos energia, se a nossa essencialidade é energia, e se a nossa energia ela esparge em harmonia com o universo, já que o universo, estamos nele mergulhados, nessa constituição de força, vitalidade, como nós podemos nos localizar enquanto criaturas responsáveis, enquanto criaturas que possuem a dinamicidade de autoconstrução? E aí, nós remetemos para uma outra questão, que é a questão
da vontade. A vontade é o motor móvel que, através da necessidade, do desejo e através da conexão, nós possibilitamos toda uma modificação energética. Veja bem. Há mais ou menos 2000 e alguma coisa, mais de 2017, o Cristo, ao lidar com a necessidade humana e ao lidar com a constituição energética que ele tinha, um espírito da grandeza que ele tinha, ele sabia muito bem lidar com a força eletromagnética que tinha condições de manipular. Hoje, para se ter uma quebra de uma molécula, é necessário forças atômicas imensas, através de um passe, de uma imposição de mãos e através de um olhar. A grandiosidade energética do amor do Cristo era tão grande que ele modificava toda a força eletromagnética daquela criatura. Porque a cura não era do corpo, a cura vinha do espírito. E a partir do momento em que alguém chegava até o Cristo, ele tinha uma pergunta básica: o que tu queres? Isso é a ativação da vontade. É a ativação do motor eletromagnético que era o fluido necessário para lidar com a cura. Quando ele perguntava o que tu queres, que o perispírito se modificava na vontade de ser curado, ele colocava as suas mãos, olhava para os céus, numa conexão profunda, e depois ele dizia: vá, a tua fé te curou. Ele nunca dizia: eu curei, mas a tua fé te curou. A Gênesis, ela nos explica, dentro dessa teoria do eletromagnetismo, aquilo que se acreditava que era sobrenatural. Hoje, a ciência já nos convida a refletir. Como era possível acontecer um fato de uma imposição de mãos, modificar células, modificar energias e acontecer uma cura? E hoje a gente vê o desenvolvimento da ciência, principalmente com o desenvolvimento do raio-x, dos raios gama, que há uma concentração de energia que, bem localizado no corpo, pode até quebrar uma pedra dentro do corpo. A ciência, ela caminha a passos lentos, mas a grande necessidade que nós temos é de compreender que nada que acontece sobre a Terra é sobrenatural. Muitas vezes acreditamos que é sobrenatural, pois não compreendermos e não conhecermos os fatores. Imagine, há 2020 anos atrás, se falar de física quântica. E hoje nós já conseguimos compreender a força do eletromagnetismo, porque nós temos um aparelhinho chamado celular, que se a gente mandar uma mensagem para o Japão, chega lá em milésimos de segundo.
E qual o veículo dessa mensagem? O que caracteriza essa força da fibra óptica? Então, a fé, ela se caracteriza como essa força eletromagnética quando nós acionamos a nossa vontade, quando nós acionamos o nosso querer, dentro da circunstância, não só de crença, não só de uma convicção, mas uma circunstância de conhecimento. Conhecimento que nos possibilita fortalecer a nossa fé. Que a fé, ela se caracteriza no âmbito religioso, mas para as filosofias é a vontade de querer. E dentro desse processo da vontade, quando nós compreendemos que as coisas acontecem não dentro de uma possibilidade de convicção, eu acho, mas dentro de uma possibilidade de comprovação, os nossos pensamentos se caracterizam como uma grande força na constituição do nosso ser. Se nós somos criaturas de energia, se nós estamos mergulhados dentro desse campo, dessa atmosfera eletromagnética, qual a função do nosso pensamento na constituição do nosso ser? O pensamento, ele é também chamado de imaginação. E a imaginação nada mais é do que a ação de criar imagem. O que é criar uma imagem? É plasmar uma ideia, é substancializar uma ideia. Todo o nosso processo de pensamento, tudo aquilo que pensamos, é plasmado e é registrado no nosso inconsciente. E todas as vezes que nós plasmamos uma energia, nós fazemos parte dessa energia. E uma das grandes preocupações em relação ao conhecimento do mundo espiritual é como acontecem as influenciações espirituais. Como as energias espirituais nos chegam. Tem pessoas que têm medo de vir à casa espírita, com medo de sair e o espírito acompanhar na cacunda dele, né? Se eu não vou, porque vai que vai um espírito e vai me acompanhar. Primeiramente, dentro desse contexto da compreensão eletromagnética, dentro da compreensão do pensamento, porque pensamento é força eletromagnética, precisamos entender que toda influência, ela precisa da afinidade do nosso pensamento. Qualquer energia que chegue até nós, ela foi convidada pela nossa força vibracional. E tudo que nos chega está relacionado àquilo que pensamos e àquilo que vibramos. Tudo que nos chega é um convite, porque é o nosso pensamento que determina. É através do nosso pensamento que ocorre as famosas brechas. São as portas que abrimos. Porque, ao pensar, nós emitimos uma informação ao universo como uma pedra que se joga na água. Se você joga uma pedra na água, aquela pedra vai criar ondas. Quando você lança um pensamento na atmosfera, as ondas vão captando e quem está na frequência do seu pensamento vai encontrar afinidade. Não é à toa que na glândula pineal nós temos uma grande quantidade de cristais de apatita, que também é o minério que possibilita a transmissão das informações via rádio. E chega dentro de um processo de sintonia. Quando eu falo
em glândula pineal, eu estou falando de um mecanismo orgânico que fica no centro da nossa cabeça. É uma glândula endócrina e essa glândula, ela tem uma conexão com o mundo espiritual pela quantidade de cristais e pela quantidade de pela quantidade de cristais de apatita que se encontra nesta glândula. E é por isso que, quando alguém está em desequilíbrio, chama-se de pinel. Porque a glândula pineal é um ponto de equilíbrio e é exatamente o instrumento mor, o instrumento básico do médium. É através da glândula que há o processo da comunicação. Então, o pensamento, ele vai sintonizando como um rádio. Então, você vai ali, opa, eu quero sintonizar com o quê? 93,7 MHz. Você coloca lá e você vai sintonizar com aquelas energias que estão naquela frequência. O pensamento é muito... Então, o que nos chega, tudo que nos acomete, é resultado da nossa vibração mental. E todo o processo de comunicação e de influenciação, todo o processo de plasmação, se dá através do pensamento. É ele. E é por isso que o mestre, na sua grande sabedoria, ele dizia: vigiai e orai. E veja se os pensamentos são de Deus. Porque a oração é a grande asepsia que nos fornece a providência e, através da nossa mente, através dessa força, nos limpa, nos regenera, nos fortifica numa conexão profunda de amor. E a partir de então, só para finalizar a nossa fala, a Gênesis é uma leitura de extrema importância para quem quer compreender melhor a doutrina espírita dentro dessa abordagem. Porque o convite que nos faz a doutrina é que alimentemos a nossa razão, para que a nossa fé não seja cega. Porque quando nós vamos conhecendo, quando nós vamos nos embasando, quando nós vamos buscando observar, analisar, a gente fica muito mais fortalecido. É o grande alimento espiritual que a providência nos oferta com o Consolador prometido. Grata pela atenção, muito obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Roselane. E aí ficamos aqui lembrando de uma questão interessante. Então imagine que num tempo atrás, nos foi dito que nós devíamos obedecer algumas leis e algumas orientações, porque essas leis e orientações vieram de um ser superior. E que se nós não obedecêssemos, nós seríamos punidos. E durante algum tempo, como ela colocou que nós somos seres filosóficos por natureza,